Um final de semana e uma semana também meio sem muitas novidades. Show me the money! What I call them? Funko Bugs! Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui em mais um vídeo de bilheteria complementar para a gente dar uma olhada nos números ajustados desse final de semana nos Estados Unidos, assim como o feriado do Martin Luther King Day. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, o vídeo complementar dessa semana demorou um pouquinho para sair e foi porque eu preferi priorizar as críticas de lançamento dessa semana e também porque, sinceramente, eu quase nem fiz esse vídeo porque não teve muita coisa para ser discutida além dos números ajustados. Então eu começo aí com os números de final de semana, onde o Meninas Malvadas fez mais do que o anunciado, com 28,63 milhões. O Beekeeper, Rede de Vingança, fez um pouco menos, com 16,576 milhões. O Wonka também fez um pouco menos, com 8,46 milhões. O Todos Menos Você fez mais, com 7,124 milhões. O Patos da Illumination fez um pouco mais, com 6,23 milhões. O Aquaman 2, O Reino Perdido, fez um pouco menos, com 5,25 milhões. O Mergulho Noturno também fez um pouco menos, com 4,63 milhões. O indiano Guntur Karan se manteve com 4,10 milhões. O The Boys in the Boat, do George Clooney, fez um pouco menos, com 3,43 milhões. E a estreia The Book of Clarence fez um pouco menos, com 2,55 milhões. Quando a gente olha para o cenário internacional, juntando o doméstico com os outros mercados, mundialmente, o Beekeeper, Rede de Vingança, assume a liderança com 37,616 milhões. Em segundo lugar, o Meninas Malvadas traz 35,135 milhões, quase tudo só do mercado dos Estados Unidos. Em terceiro lugar, o Wonka trouxe 23,768 milhões. Em quarto lugar, Aquaman 2, O Reino Perdido, trouxe 21,674 milhões. E em quinto lugar, o chinês Johnny Keep Walking traz 19,498 milhões. E agora sim, olhando para o feriado do Martin Luther King, que costuma ser uma data até que bem agitada no mês de janeiro nos Estados Unidos, em primeiro lugar, Meninas Malvadas trouxe 4,95 milhões, levando o total para 35,72 milhões nos Estados Unidos. O Wonka fez 2,61 milhões, levando o total doméstico para 179,73 milhões. Patos fez 2,31 milhões, para um total de 88,72 milhões. Beekeeper, Rede de Vingança, fez 2,16 milhões, para um total de 20,49 milhões. Todos Menos Você trouxe mais 1,38 milhões, para um total doméstico de 57,62 milhões. A comédia aí do Will Gluck está próxima de se pagar só no mercado doméstico, que é um ótimo sinal para uma produção que custou barato, né? Só 25 milhões de dólares. Adianto que eu vou assistir Todos Menos Você na próxima segunda, inclusive. Em sexto lugar, Aquaman 2, O Reino Perdido, trouxe 1,12 milhões, para um total de 109,87 milhões. Em sétimo lugar, o Mergulho Noturno fez 855 mil, para um total de 20,44 milhões. Em oitavo lugar, The Boys in the Boat trouxe 787 mil, para um total de 40,58 milhões. Em nono lugar, The Book of Clarence trouxe 450 mil, para um total de 3,24 milhões. E em décimo lugar, A Cor Púrpura trouxe 430 mil, para um total de 58,34 milhões. Pois é, agora sim a gente tem a confirmação de que A Cor Púrpura da Warner Bros. Foi de fato um pequeno fracasso, né? O filme começou tão forte com a estreia dele no dia do Natal, foi uma das maiores estreias no dia de Natal em muito tempo, mas agora ele literalmente perdeu todo o gás, tanto que a Warner Bros. Já disponibilizou A Cor Púrpura nas plataformas digitais, ele já está disponível nas melhores locadoras aí, o que, né, representa um lançamento bem cedo, não ficou nem um mês de exclusividade nos cinemas. Vamos ver se o filme consegue indicações ao Oscars para dar aquele empurrãozinho. E falando em mercado digital, a Warner Bros. Também já anunciou que Aquaman 2, O Reino Perdido, chega na plataforma digital em 23 de janeiro, o que talvez enfraqueça um pouquinho as pernas do filme, pelo menos nos Estados Unidos. Porém, o filme da DC do James Wan recebeu uma boa notícia, já que ele vai ter uma expansão de sua janela na China. Ele vai ficar em exibição lá no país até o dia 16 de fevereiro. Isso talvez aumente um pouquinho as projeções do filme, que deve, pelo menos,
cruzar 400 milhões mundialmente. E por falar em expansões e relançamentos, por assim dizer, a gente está tendo algumas notícias bem interessantes nos Estados Unidos, especialmente com o lançamento aí de Godzilla Minus One Minus Color, que é exatamente o que você está imaginando, uma versão em preto e branco desse ótimo filme que pegou todo mundo de surpresa no final do ano passado. Ele vai ter uma janela exclusiva a partir do dia 26 de janeiro para essa exibição de um corte em preto e branco que deve trazer um efeito muito bacana, deve aproximar bastante do filme de 54, e isso serve para coroar também o fato de Godzilla Minus One cruzou a marca de 100 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Um resultado absolutamente insano quando a gente considera que esse filme custou apenas 13 milhões de dólares. Ele conseguiu fazer quase 10 vezes o custo de orçamento. Eu não duvido que esse aqui talvez seja um dos filmes de Godzilla mais lucrativos de todos os tempos, no sentido de quanto ele gastou e do quanto ele arrecadou. O filme ainda está em cartaz aqui no Brasil e eu acharia o máximo se a gente recebesse essa versão em preto e branco aqui pela Sato, né? Sato Company, por favor, traga o Godzilla em preto e branco. Isso deve ficar muito bacana. E por falar em grandes monstros atômicos, né, eu acho que é interessante apontar que o Oppenheimer do Christopher Nolan também vai ter um relançamento em IMAX aqui no Brasil. Eu tinha até compartilhado aí na comunidade do YouTube, mas o filme do Nolan volta exclusivamente para IMAX a partir do dia 25 de janeiro. Então, para quem quiser ver de novo o provável futuro ganhador do Oscar de melhor filme, fiquem ligados aí na programação da sala de vocês. E o outro relançamento que também vai acontecer nos Estados Unidos é o do primeiro filme do Duna, do Denis Villeneuve, que vai ter sua continuação daqui a algumas semanas, no começo de março. Ele também tem uma janela em IMAX a partir do dia 24 de janeiro, com a promessa de uma exibição especial de cenas inéditas do segundo filme. Eles poderiam fazer uma dobradinha, né, fazer aquela clássica sessão dupla, poderia ser muito bacana. E pelo que eu vi, né, através aí das fontes do Luiz Fernando no Twitter, a pré-venda desse relançamento do Duna está sendo excelente, o que já antecipa que Duna 2 promete ser um grande fenômeno nas bilheterias. Eu acho que ele vai ser o primeiro grande filme comercialmente falando de 2024. Espero que seja bom também, né? Porque 2024, né, gente, tá complicado com esses filmes novos aí. Eu preciso de um novo filme que seja bom, urgente. E dificilmente eu vou ter isso nesse final de semana, já que promete ser um final de semana paradão nos Estados Unidos. Não tem quase nada, né, de lançamento que seja grande, que seja interessante, né? O filme que eu achei mais interessante da lista aí é um que chama ISS, que é um suspense de ficção científica ambientado na Estação Espacial Internacional, protagonizado pela Ariana DeBose, lançado pela Bleecker Street. Vamos ver em que posição ele vai parar no top 10 no vídeo do final de semana. Bom, mas é isso, pessoal. O vídeo foi bem breve, foi só mesmo para dar uma olhada nos números ajustados. Fiquem ligados aí no canal, porque ainda vai ter mais conteúdo, vai ter os indicados ao BAFTA que estão saindo hoje também, além de mais críticas de lançamentos e também retrospectivas. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo do Planeta dos Macacos. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.